Olá, tudo bem? Elite da língua portuguesa, galera focada que chegou até aqui no nosso curso, não é? Estamos trabalhando período composto. Vamos lá. Você já sabe, falando no que é relativo, a gente fala em oração adjetiva, né? Aí, eu comecei a falar também das orações substantivas. Eu falei que essas orações possuem um valor morfológico de substantivo. Exercem função de objeto direto, sujeito. Você já sabe isso. Que o que na oração substantiva é conjunção integrante. E conjunção não possui função sintática. Então, galera, os dois Qs mais importantes para concurso público, que relativo e o que conjunção integrante. Falei em relativo, oração adjetiva. Falei em conjunção, oração substantiva. Beleza? Legal, galera? Isso aí são os dois Qs mais importantes. São os que mais caem em concursos públicos. Legal? São os que mais caem em concursos públicos. Então fique esperto. Então eu coloco aqui, ó. Vamos lá. Eu mostrei a diferença de um relativo para uma conjunção integrante. Agora, olha essa oração aqui. Parece. Será votado. Deixa eu me fazer uma pergunta. Esta oração 2, há como ser adjetiva? Esta oração 2, há como ser adjetiva? Não! Não! Para ser adjetiva, esse que tem de ser relativo. Olha para cá, olha aqui pro gatinho. Você acha que tem como esse que retomar o verbo? Esse que vai retomar verbo? Não. Aqui, ó, é uma adjetiva que eu mostrei na aula passada. Ó, esse que retoma convicção, mas o de meus alunos precisam da convicção. Né? É verdade ou não é? Mas nesse caso, do lado de um verbo, você já sabe que não tem como. Né? Assim, é o mais fácil de notar que não é. Então, parece que o projeto será votado na próxima segunda-feira. Parece. O fato. Fato é um substantivo? Sim. Não tem aquele povo que usa isso? Parece isso. Fato é um substantivo. Então, essa oração vai ser uma oração subordinada substantiva. Essa aqui é a oração principal. Mas as orações substantivas, elas podem ter função de objeto direto, função de objeto indireto, função de sujeito, de predicativo ou de complemento nominal e aposto. É ou não é? Pode ter essas funções, cara. É ou não é? Então, qual é a função desta oração, por favor? Qual é a função dela? O que você acha, meu amor? Ela tem função de sujeito. É uma subjetiva. E aqui a oração principal. É uma subjetiva. O que é uma oração subjetiva? É o mesmo que um sujeito oracional. O CESP usa mais esse nome. Por quê? Saiba de uma coisa, a oração 2 é o que faltar na 1. Se estiver faltando na 1. Se você pegar aqui, olha essa aqui. Essa tenho. Eu, sujeito, tenho. Convicção, objeto direto. Então, gente, essa oração vai poder ser objetiva direta? Não, porque já existe objeto direto aqui. Ela vai poder ser sujeito? Não, porque já tem sujeito aqui. Ela completa o nome convicção. Então, por isso que ela é a completiva nominal. Esse aqui é a conjunção. Então, a oração 2 é o que estiver faltando dentro da oração 1. A 2 é o que estiver faltando dentro da oração 1. Vocês estão me entendendo?
É o que já é faltando dentro da oração 1. Então, preste atenção. Ó, o fato parece, a questão parece, isso parece. Professor, é uma oração que tem valor de sujeito. Eu não posso falar que o sujeito aqui é ele. Ele parece que o projeto será votado? Não. O que é que parece? Que o projeto será votado? Parece. É um verbo intransitivo. Então, o que é a oração subjetiva? Ela exerce a função de sujeito. Ó, e compreendam. É necessário que os alunos compreendam os motivos da irritação do professor. Oração 1. Oração 2. Por favor, há como essa oração 2 ser adjetiva? Não. Porque não faz sentido você falar que esse que retoma necessário. Necessário os alunos compreendam? Não. Não faz sentido. Você nota que aqui nessa oração 1 existe o sujeito. Necessário, verbo ligação, desculpa. Existe predicativo do sujeito. Eu falo, é necessário a compreensão. É necessário o entendimento. É necessário o entendimento. É necessário isso. Então essa oração tem valor de substantivo. É uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. E essa oração principal. Então, professor lindo, o que é esse que, meu bebezinho? É uma conjunção integrante. E conjunção integrante não possui função sintática. Professor, por que não possui? Porque não estabelece relação anafórica. Então, esse aqui é conjunção. Esse que aqui, ó, esqueci de classificar a conjunção, tá na oração substantiva, não é? É vazio de função sintática. Então, meus amores, prestem atenção. Galera, essa oração tem valor de sujeito desta, ó. É necessário. A compreensão é necessária. É ou não é? Tudo bem? Tudo certo? A compreensão é necessária. Então, é isso aí. Agora olha a outra. Eu tenho aqui, ó. Preste atenção. E compreender. Vamos dividir as orações. Oração 1, oração 2. Né? Olha só, olha a oração 2. É necessário. É verbo de ligação, necessário, é um adjetivo, predicativo do sujeito. A mesma forma do está de cima, tá faltando o sujeito da 1. Fala pro tio Cleiton o que é necessário. Fala pra mim, por favor, o que é necessário? A compreensão é necessária. É uma oração com valor de sujeito, subordinada, substantiva, subjetiva. Só que esta oração aqui, olha aqui, meus amores. Essa oração não possui o quê? E essa oração nós temos o quê? Essa não tem e essa tem. Vocês estão me entendendo? Essa não tem e esta tem. Professor, é verdade. É verdade. Isso aqui é o sujeito daqui. Então, o que nós temos? É uma subjetiva. Tem valor de sujeito daqui. Igual essa. Só que essa, você vai classificar aí, é uma reduzida de
infinitivo. Eu nunca vi isso na minha vida. Vamos lá. O que é oração reduzida nas substantivas? Primeira coisa, não há conjunção. Vamos entender. Não há conjunção. Segunda, verbo na forma nominal. E só existe de forma nominal de infinitivo. O que é forma nominal, gente? Infinitivo, gerúndio e particípio. Mas as orações substantivas, olha para mim, só existem orações substantivas reduzidas de infinitivo. As substantivas só são reduzidas de... Só existe reduzida nas substantivas, só existe reduzida nas substantivas, só existe reduzida de infinitivo. Legal, galera? Só de infinitivo. Então, para ser oração reduzida, são quantas condições? Duas. Não há conjunção, simultâneas, e o verbo na forma nominal, nesse caso de infinitivo, compreender infinitivo. A que não é reduzida, os gramáticos chamam de desenvolvida. Então, todas essas aqui são desenvolvidas, ó. Opa. Todas essas são desenvolvidas, ó. Essa tenho convicção de que, parece que é tudo desenvolvida, tá? Essa aqui é reduzida. Olha só, outra. Convém que vocês estudem. Oração 1, oração 2. É ou não é? Nós temos aí duas orações. Então, quando eu digo convém, há como eu falar que ele convém que vocês estudem? Ele convém que vocês estudem? Não. Que vocês estudem, convém. Eu falo aqui, ó. O estudo convém. O empenho convém. Isso é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. E aqui, oração principal. É uma subjetiva. O que esse que é aqui? Vocês são lembrados? Conjunção integrante. Meus amores, vocês estão compreendendo? Não tem como eu falar que essa oração é objetiva direta. Porque se eu falar, quem vai ser o sujeito do convém? O verbo convir não é um verbo impessoal. Ele tem de ter sujeito. Faz sentido eu falar que ele convém que vocês estudem? Pergunta a vocês. Faz sentido eu falar isso? Ele convém que vocês estudem? Não faz. Não faz sentido. Ele convém que vocês estudem. Ó, que vocês estudem, convém. O estudo, convém. O esforço, convém. O empenho, convém. É sujeito, posso chamar de sujeito oracional. Agora olha a próxima. Convém estudar. Isso não é uma locução, sabe por quê? Cada um tem sua função aqui, ó. Estudar que convém, verbo intransitivo, ó. Mesmo da de cima, ó, tem valor de substantivo, ó. Convém o estudo convém. Vai ser a mesma coisa, oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida, de infinitivo. Oração principal. É uma reduzida de infinitivo. É uma oração reduzida. É uma oração reduzida. Tudo bem, gente? É uma oração reduzida.
Essa que vocês estudam é a desenvolvida. Né? Vocês viram o jeito que esse negócio de oração reduzida é fácil? São duas condições simultâneas. Primeiro, não há conjunção. Segundo, o verbo está no infinitivo, no caso das substantivas. Nós vamos ter reduzida nas adjetivas, nas adverbiais. Ah, professor, você não deu exemplo de adjetiva. Posso dar, agora. Jerônimo é meu amigo aqui, que está me ajudando. Coloca um slide em branco depois desta aqui, por favor, que a gente faz ao vivo. Então, olha para mim, galera. Então, Elite, ninguém vai ficar oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida, definitivo. Mó babaca. Mó bobeira isso. Ficar decorando. É entender o motivo. O que é oração subjetiva? É o valor de sujeito. O que faz dessa oração reduzida? Não há conjunção e o verbo numa forma nominal. Se eu falo assim, ó. O projeto apresentado pelo professor é bom. É engraçado, né? Existe uma forma verbal que nós vamos ter em vozes verbais, principalmente, que é o particípio. Aquela terminação regular, ado, ido, obedecido, comprado, vendido, vendida, no feminino, particípio. Então aqui é verbo, ó, porque denota ação. O projeto é apresentado pelo professor. O professor apresentou. Olha só. O projeto é bom. Apresentado pelo professor. Professor, apresentado pelo professor se refere ao projeto. Note que aqui você tem uma oração que se refere a um substantivo. O projeto urgente, o projeto horrível, é bom, não cabe. O projeto inócuo. Eu quero que vocês entendam o seguinte, que essa oração apresentada pelo professor se refere ao substantivo. É uma oração subordinada, adjetiva, restritiva, porque projeto existem vários, oração principal. Só que ela não possui o que relativo. Não existe o que relativo aí. Então ela é reduzida de particípio. O que é a oração reduzida aqui, no caso das adjetivas? Não há PR. Não há PR. No caso das substantivas, lógico, não há conjunção integrante. E o verbo estará, verbo, na forma nominal. Aqui não é só infinitivo, pode ser gerúndio ou particípio. Né? Se ela fosse uma oração desenvolvida, seria assim, o projeto que foi apresentado, aí seria desenvolvida, e o que seria relativo. Mas aqui é reduzida. Então as adjetivas também podem ser reduzidas? Sim. Elas aparecem mais na língua como reduzidas de particípio, mas pode aparecer de gerúndio ou infinitivo. Então, se você também... Ah, professor, você deu reduzida também existe. Essa nomenclatura nas adjetivas também existe. Legal? Só para te responder. Gente, esse exemplo aqui é engraçado. O professor não compreendeu o que eu falei. O que é que nós temos de verbo aqui? Vamos lá, meu amor. Por favor, qual é a classificação deste que? Fale pro tio Cleiton. O que esse que será? Qual é a classificação desta palavrinha? Eu sei que muita gente fará assim, ó. Quem compreende, compreende algo, principalmente o povo do isso. Vai falar, compreendeu isso. Vai chamar de oração, subordinada, substantiva, objetiva direta.
o que é aqui? Conjunção. Galera, esta classificação aqui não é a visão que você vai adotar para concurso público. Isso aqui está errado. Porque nessa classificação nós temos uma falha. Se eu dividir a oração aqui, o que o O vai ser do quê? Um amigo de quê? Um chegado do quê? Então, para a prova de concurso público, nós não entenderemos isso aqui como oração substantiva. Professor, mas parece, né? Parece. Mas tem algo aqui que vai ter uma falha. O que o O vai ser do quê? Aí, como o Bechara faz, ele faz desdobramento para forçar para classificar assim, né? Mas a gente tem que saber da visão de prova de concurso público. Esse que não vai ser conjunção. Professor, então como é que eu divido isso? Vamos fazer o certo? Vamos lá, o certo. Eu vou te ensinar para vocês, quando vocês virem o O antes do que, esse O poderá ser demonstrativo. Ou o A também. Os professores não compreenderam aquilo que eu falei. Agora, todas as vezes, se coube o aquilo ou aquele, você vai dividir a oração entre os dois termos. Olha se a oração 1 agora tem uma função. Observe comigo. O professor é o sujeito, não compreendeu. Quem não compreende algo. O que é que o professor não compreendeu? Aquilo. O professor não compreendeu aquilo. Aquilo que eu falei. Um pronome substantivo aqui, demonstrativo, mas textualmente substantivo. Aí esse que retoma o aquilo. Ele é relativo. Vai ficar como a frase, sujeito, eu. Falei, quem fala, fala algo. Eu falei aquilo. Objeto direto. Eu falei aquilo. Tem função sintática? Tem. Então, oração subordinada, adjetiva, restritiva. Não é substantiva. O que é anafórico, morfologicamente é um pronome relativo. Vocês estão lembrados? O resultado que der aqui é a função do que. Então, o que está na oração adjetiva, ele exerce a função sintática de objeto direto. Morfologicamente, ele é relativo. Se ele é relativo, é oração adjetiva. Isso não é substantiva. Você viu que eu arrumei uma função para o O agora? Professor, mas eu queria isso mais detalhado. Vamos lá. Antes de a gente terminar essa aula. Olha aqui, isso aqui eu tirei do meu livro. O que. O é igual ao pronome demonstrativo e que igual ao pronome relativo. Existem construções em que os pronomes relativos que o pronome é antecedido pelos pronomes demonstrativos as, os. Nessas construções, muitos candidatos classificam a palavra que como conjunção e não como pronome relativo. Então, muita gente vai fazer isso aqui assim, ó. Agora eu falei para você, vamos chamar de conjunção, principalmente o cara que já usa isso. Ele vai chegar aqui, vai falar, todos sabem isso, e já chamar a oração de substantiva. Meu aluno, não. O que o meu aluno vai fazer? Leia comigo. Análise. No exemplo acima, o vocábulo O é um demonstrativo. Todos sabem aquilo. Ó, é um pronome demonstrativo e o que é um pronome... Para chegar a essa classificação, devem se seguir alguns passos. Primeiro passo. Faça a substituição lexical. Todos sabem, substitui O por aquilo. Já fizemos. 2. Divida as orações entre o demonstrativo O e o relativo que. Sempre esse passo a passo. Olha se o O agora tem uma função. Todos sabem aquilo. 2. 3. Estabeleça a relação anafórica, ou seja, o que pronome relativo, como já estudamos, retoma o termo imediatamente anterior. Que é o aquilo. Isso é o 3. Retoma. 4. Agora, ó, 4. Agora, depois da retomada do antecedente, classifique externamente o pronome relativo que. O deputado fez aquilo. Aquilo é igual ao objeto direto. Ah, professor, você é demais, meu bebê. Que é o sujeito. Quem faz, faz algo. Aquilo é igual ao objeto direto. Então, morfologicamente, esse cabra é relativo? É. Só você ler isso aí, dá um...
A função daqui é a função daqui? Sim. Gente, esse mundo online é bom demais, né? Você em casa, olhando isso aqui. Ah, professor, então quer dizer que sempre o ou antes do que, pro resto da vida, esse ou antes do que, ele será pronome demonstrativo? Não, você vai tirar a prova do jeito que eu ensinei aqui. Mas viu o ou antes do que, depois vocês vão ver em crase que pode acontecer também com a antes do que. Você vai ficar esperto, você aí. Você ficará esperto. Estão me entendendo, gente? Vai ficar esperto. Então, eu quero você aí sintonizado, eu quero você bacana nisso aí, viu? Ou antes do que, vai ficar esperto. Parece uma conjunção ou não parece? Parece, que muita gente vai falar, todos sabem isso. Gente, você está notando que você está chegando a outro patamar. Legal? Eu quero ver você arrebentando. Legal? Elite da língua, Deus abençoe. Na próxima aula nós continuaremos, né? Tem do expletivo ainda para eu falar, tem mais coisa para eu trabalhar aí com vocês aí. Legal? Bem mais coisa aí. Nós vamos continuar fazendo algumas comparações e fazer uma lista de questões de concurso aí. Tem mais uma lista pra gente daqui um pouquinho. Beleza? Daqui uma aula, acho que na aula que vem acho que já dá para começar as questões de concurso. Beleza? Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima aula.